Dentro dos nossos músculos, existem os motores microscópicos, que nos mantêm literalmente vivos. Mas o que acontece quando esses motores começam a falhar? Como acontece no diabetes tipo 2? E o mais importante, será que o exercício físico tem o poder de consertá-los? Bom, é isso que a gente vai descobrir. Para entender essa história toda, a gente precisa falar sobre as mitocôndrias. Pensa nelas como as pequenas usinas de força do nosso corpo. Existem milhares delas em quase todas as células, trabalhando sem parar para a gente se mover, pensar, enfim, viver. E aí é que vem a questão central. Em algumas condições de saúde, como o diabetes tipo 2, parece que esses motores já não funcionam com a mesma eficiência. A grande pergunta é, por que isso acontece? E isso nos leva direto para um verdadeiro mistério microscópico. Os cientistas queriam saber o seguinte: será que existe uma falha de fábrica, um defeito de design nesses motores em pessoas com diabetes? E mais importante, será que o exercício seria a ferramenta para consertar isso? Para resolver esse mistério, os pesquisadores se fizeram 3 perguntas bem diretas. Primeiro, o projeto interno desses motores é diferente? Segundo, um detalhe crucial: as dobras internas, que são chamadas de cristas, são menos densas? É ali que a mágica da produção de energia acontece. E por fim, será que o treino HIIT, aquele bem intenso, poderia remodelar essas estruturas? Olha só, essas são as famosas cristas, as dobras internas do motor. A lógica aqui é bem simples na verdade. Quanto mais dobras, maior a área de superfície. E mais área de superfície significa mais espaço para gerar energia. É tudo uma questão de design para ter a máxima eficiência possível. E então, como é que os cientistas foram investigar esse mistério? Eles montaram um teste bem rigoroso de 8 semanas. A ideia era colocar esses motores celulares sob o estresse de um treinamento pesado para ver o que acontecia. Para isso, eles recrutaram 3 grupos bem diferentes de participantes: homens magros e saudáveis, homens com obesidade mas sem diabetes e homens com diabetes tipo 2. Isso permitiu que eles comparassem diretamente se os corpos respondiam de forma diferente ao mesmo estímulo. E o treino? O treino era intenso. 3 vezes por semana, o pessoal fazia uma combinação de remo e bicicleta. Eram tiros de 1 minuto no esforço máximo, seguidos por 1 minuto de descanso. E não parava por aí. A quantidade de tiros foi aumentando semana a semana ao longo do estudo. E é aqui que a história dá uma virada bem interessante. Aquela hipótese inicial dos cientistas, sabe, de que haveria uma falha de design nos motores, então ela estava errada. Pasme, antes do treinamento, não havia nenhuma diferença na qualidade dos motores. A densidade daquelas dobrinhas internas, as cristas, era igualzinha nos 3 grupos. Ou seja, não existia uma falha de projeto de nascença. Isso levanta uma nova pergunta, que é ainda mais fascinante. Se os motores já eram parecidos na sua estrutura, o que um treino super intenso como o HIIT poderia fazer? A resposta é impressionante. Para a gente entender os resultados, é preciso pensar em 2 coisas. A densidade das cristas é como se fosse a qualidade de um único motor. Já a área de superfície das cristas por volume muscular é a potência total de todos os motores trabalhando juntos no músculo. Uma coisa é a eficiência da peça, a outra é a força bruta da máquina inteira. Então vamos à primeira grande descoberta. Depois das 8 semanas de treino, o exercício melhorou a qualidade interna de cada motor individual. Melhorou em cerca de 7%. E o mais legal, isso aconteceu com todos os participantes, não importa o estado de saúde inicial. Foi como um upgrade de qualidade geral para os motores celulares de todo mundo. Mas a mudança mais chocante não foi na qualidade de cada pecinha, foi no conjunto da obra. O treinamento aumentou muito a capacidade total de produção de energia dentro do músculo. Aumentou em impressionante 55%. Isso não é um ajuste fino, gente. Isso é uma reforma completa. É como dar muito mais potência para o motor do músculo. Tá, mas o que isso significa na prática? Essas descobertas microscópicas têm implicações gigantescas para a nossa saúde. Elas mostram que o exercício pode, de fato, reprogramar as nossas células. Então, resumindo a ópera, o HIIT não só melhorou a qualidade de cada motor individualmente, mas também aumentou de forma drástica a capacidade total de energia do músculo. E o mais incrível de tudo, ele fez isso para todo mundo, sem exceção. Isso é um exemplo perfeito do que a gente chama de plasticidade, a capacidade inacreditável do nosso corpo de se adaptar e mudar. A grande mensagem aqui é que essa capacidade de melhorar não se perde, nem mesmo com uma condição crônica
como diabetes tipo 2. Os próprios pesquisadores resumem isso perfeitamente. O estudo não só prova essa plasticidade da arquitetura das mitocôndrias, como também coloca o HIIT como uma ferramenta poderosíssima para melhorar a saúde metabólica do músculo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se apenas 8 semanas de um treino focado conseguem causar uma reprogramação tão profunda nos nossos motores celulares mais básicos, a gente fica imaginando do que mais o exercício é capaz. É um potencial enorme para a nossa saúde que talvez a gente mal começou a explorar.